mais um Soberania em Debate, um programa do SOS Brasil Soberano, patrocínio do SENG, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Estamos aqui com um convidado muito especial. Já tivemos inúmeras manifestações aqui de meio ansiedade, aqui esperando, né, essa pessoa muito especial, né, o nosso doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fábio Pipo. Fábio, com essa aparência jovem aí, né, na verdade é um grande especialista em teologia e política, né, no Brasil. Ele pesquisa há vários anos a questão religiosa no Brasil, fez seu doutorado, seu mestrado, suas inúmeras pesquisas e publicações de livros e artigos, inclusive um novo livro de todos nós, chamado A Pandemia Cristofascista, né, pela editora Recriar, uma publicação que vai estar disponível a todos nós. Isso é uma coisa muito boa, né? Sobre o que está acontecendo nessa junção que a gente sempre achou com alguma sabedoria popular e agora com a sabedoria crítica de pesquisa, que misturar política e religião é alguma coisa muito explosiva, né? Na verdade, a gente vai ouvir muito sobre isso nesse fim de tarde com o Fábio Pipo, né? Vamos começar com algo bem genérico, que às vezes a gente faz muita confusão, principalmente nos grupos que têm uma visão de conjunto meio generalista nesse sentido. Fábio, primeiro, bem-vindo à Soberania em Debate, bem-vindo ao SENG, bem-vindo ao SOS Soberano. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos lá. Como a gente poderia pensar o panorama das chamadas, e aí vamos ver se a gente está falando corretamente, das religiões reformadas no Brasil. Quais são essas matrizes e as principais confissões hoje existentes no Brasil? Os primeiros protestantes a serem designados no Brasil é por volta de 1806, né? Os anglicanos, quando começam a construir, ajudar a construção dos portos do Brasil, chegam para ajudar na construção do que vai se chamar Marinha Brasileira e tal, né? O segundo grupo que eu acho interessante de ser descrito são chamados grupos que vêm do centro da Europa, que vêm para, vamos dizer assim, ajudar no processo de urbanização do Brasil. Enquanto os anglicanos ajudavam basicamente na parte da construção naval, esses são mais ligados com a ideia da memória urbana. Esses são chamados, centro da Europa, são chamados normalmente, vinham gente da região da Suíça, da Helvética, e da região dos reinos germânicos, né? Esses dois reinos trouxeram gente para cá para fazer Friburgo, para fazer Petrópolis, são chamados luteranos, né? Os luteranos chegam aqui em 1820. O terceiro grupo a chegar, e vão ser esses são chamados protestantes, vamos dizer assim, protestantes étnicos, que são ligados, não vêm ao Brasil para evangelizar, eles vêm ao Brasil para ocupar e ajudar no processo de chamado desenvolvimento da nação, né? Então eles não têm preocupação apologética, assim, não tem preocupação de expansão, de falar de Deus, nada disso. Outro grupo que vai chegar no Brasil vai ser a partir de 1940, quando há uma revisão nas leis de imigrações do Brasil, e aí começam a vir gente do sul dos Estados Unidos, né, para cá. E aí começa... São esses os grupos evangelizadores. Então, quando a gente fala normalmente assim, os evangélicos têm uma tradição de evangelizar, de proclamar, estão ligados a esse grupo que chega a partir de 1840, mas ele é radicalizado numa colônia chamada Colônia Americana em Santa Bárbara do Oeste e na cidade de Americana. Esses dois... 1940 ou 1840? 1800. Esses grupos chegam antes de 1840, mas vamos dizer assim, a colônia de Americana e Santa Bárbara do Oeste se estabelece em 1871 no Brasil.
né? E aí esses grupos são evangelistas, são ligados com a memória do sul dos Estados Unidos de escravidão, reafirmam o valor do latifúndio, e reafirmam o imaginário, vamos dizer assim, evangélico de intolerância em relação às outras tradições religiosas, né? Então, dizendo de forma mais clara, assim, tentativa dizendo de forma clara, os evangélicos que nós conhecemos hoje estão muito ligados a essa memória de 1871 desse grupo chamada Colônia Americana do Brasil. Esses grupos protestantes tradicionais, eles influenciam todos os demais grupos de uma forma geral. E assim, também eles vão começar a apontar, né? Começam a se organizar de forma mais direta, com convenções, denominações autônomas, a partir do início do século XX, 1905, 1906, começa o metodismo a se desenvolver, o batistismo, os congregacionais e tal, mas chama a atenção também um outro fluxo que acontece, que são chamados pentecostais. Esses pentecostais eles chegam ao Brasil em 1910, né? 1911, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil chega vindo direto dos Estados Unidos também. Tem também um ímpeto evangelístico, né? Também tem um ímpeto de proclamação, mas chegam falando, vamos dizer, falando em línguas, né? Falando em línguas estranhas, né? Então vão ser chamados de pentecostais, que consideram como uma questão o Pentecostes da Bíblia, o texto de Atos dos Apóstolos 2. 1940, há uma nova renovação do pentecostalismo. A primeira onda é 1910, que são chamados pentecostais tradicionais, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Em 1940 chega um novo ímpeto, esse novo ímpeto ele está absolutamente ligado com um projeto de americanização da América do Sul, das Américas. Né? Há um novo fervilhar dessas Américas, e chegam missionários assim, importantíssimos que vão começar a pregar nas regiões das metrópoles, né, do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Recife. Esse aí vão se chamar esse movimento, vão se chamar de Cruzadas Mundiais de Evangelização. Essas Cruzadas Mundiais de Evangelização elas são feitas normalmente por americanos do sul dos Estados Unidos, que são pentecostais e que vêm para a região, vamos dizer assim, para novo tipo de proclamação. Esse novo tipo de proclamação tem, além do Pentecoste, tem um outro termo que é fundamental. Esse outro termo que é fundamental, eles fazem lonas nas cidades, eles fazem um panorama diferente, assim. Eles vão usar uma nova ideia mobilizadora, que é a ideia da chamada cura divina. Nós temos que buscar em Deus a cura divina. Então, em 1940, vão surgir uma nova estrutura de pentecostalismo, na linguagem do Freston, uma nova onda de pentecostalismo. Essa nova onda ela tem como jargão a cura divina, além do pentecostalismo, do Pentecostes, né, ligado ao Pentecostes, a cura, né? E estão para evangelizar as chamadas periferias dos grandes centros urbanos brasileiros. Então, a estratégia Só um instante para tentar entender bem como funciona. Eles continuam mantendo vínculos com os Estados Unidos, por exemplo, de financiamento, de material, de trazer livros. Esses vínculos são mantidos com os Estados Unidos? Então, eu não preciso ir longe. Esses missionários eles circulam o Brasil, vão circulando o Brasil nessas grandes metrópoles, mas eles não ficam aqui, né? Diferentemente dos protestantes que chegaram aqui primeiro, anglicanos e luteranos e tal, que vieram para cá e ocuparam o Brasil, preocupado em construir, em ajudar a construção do Brasil e tal. Esses grupos chamados pentecostais da segunda onda, eles não vêm para cá para habitar, eles vêm para cá para proclamar e voltam cada espada, depois de 1 ano, 2 anos, voltam para sua terra, né? Então, assim, eles trazem uma literatura, eles trazem novos temas, eles estão ligados também com a ideia do rádio, da expansão do rádio, né? Então, assim, esse projeto de financiamento, há um projeto também do Brasil também de financiar isso, né? Estão começando a fervilhar as mídias radiofônicas, né, no Brasil. E aí nós temos essa segunda geração chamada cura divina, né? Vamos dizer assim, né?
A terceira geração, e aí eu acho que essa é a mais famosa para a gente, que muita gente adora falar, o pessoal da antropologia adora falar sobre esse grupo, eu diria que é um grupo muito curioso, no mínimo, né? Que são chamados, que aí vão surgir a partir de 1970, junto com a ditadura militar do Brasil. Né? Existe uma nova, é importante, nova leva de missionários chegam ao Brasil, essa nova leva, que além de falar do que já se falou antes, do pentecostalismo, chama do Pentecoste, fala da cura divina, mas implementa uma nova estrutura teológica. Essa nova estrutura teológica está ligando o Pentecoste, a cura divina, à ideia básica de que nós podemos lutar com Deus, nós temos que lutar com Deus para conseguir bens na terra, nós temos que conseguir com Deus a prosperidade. E aí nós temos, então, uma nova dinâmica de estruturas religiosas. Né? A grande estrutura religiosa, reconhecida estrutura religiosa dessa nova onda do pentecostalismo no Brasil, se chama Igreja Universal do Reino de Deus, com seu bispo, se chama Edir Macedo. Né? Há uma certa crueldade dos analistas, né? Principalmente até 2010, quando vão dizer assim, a teologia da prosperidade ela vamos dizer assim, é o fim dos evangélicos. Isso, em termos de pesquisa, foi comprovado que não é. Assim, a Igreja Universal estava correndo um pico de crescimento da Igreja Universal até 2005, 2006, mas de então, depois, quer dizer, passou esse tempo, a Igreja Universal começou a cair em termos de estimativas de censo no Brasil, e a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista despontaram, vamos dizer assim. Então, o que eu posso dizer, Chico, é que até nessa linguagem que se chama neopentecostais, que eu particularmente sou contra, eu não gosto dessa tecnologia, eu não acho que os evangélicos estão tendendo para todo mundo virar da Universal, da Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça. Isso não é verdade. Assim. Os chamados neopentecostais, que eu não gosto da terminologia, não são um fim, como, por exemplo, Ricardo Mariano escreveu em 1989, não são o fim dos evangélicos. Os evangélicos todos vão virar da Universal. Isso, em termos de porcentagem, não se viu. O que é interessante, aí eu acho fundamental dizer, Chico, é que a gente tem que lembrar que o Brasil está na época da ditadura militar. Né? E aí tem algumas teses sobre isso, dizendo assim, olha, houve um financiamento das grandes agências americanas, inclusive a CIA se mapeia isso para se indicar o missionário Murdoch, o missionário Solem, esses missionários que circulavam o Brasil, que pregaram na ABI, que pregaram em vários locais, que influenciaram uma geração, essa geração de 70, né? Pregaram para Macedo, pregaram para Valdomiro, pregaram para esse pessoal todo. Essa geração recebeu financiamento direto para circular o Brasil e poder trazer uma nova mensagem. Essa nova mensagem, segundo Delcio de Moraes, ela vai ser uma mensagem trazida para o Brasil estrategicamente nessa época, para fazer frente, e aí é interessante perceber, para fazer frente a um grande boom que vinha ocorrendo de organização do Brasil. Década de 50 e 60 no Brasil, está ocorrendo o boom da chamada teologia da libertação no Brasil. As comunidades eclesiais de base circulavam e alastravam pelo Brasil todo. E aí houve nessa leitura... E as reformas de base também, com a sociedade civil se organizando. Então, o que é interessante é que já existe mapeamento, dizendo assim, olha... a teologia de prosperidade foi levada para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, nesse momento, para exatamente ajudar a desmobilizar, poder utilizar esses termos da cura divina, do Pentecoste, que já tinham muita vazão social, principalmente no centro das Américas, né? Na região de Nicarágua e tal. Já tinha muita vazão, assim, expansão, eficácia social, em termos de expansão desse circuito, se trouxe para o Brasil também para poder fazer frente a esse movimento chamado movimento de, vamos dizer, organização de ideia libertadora, segundo o Rick Dussel vai dizer. Né? É interessante se perceber que há um projeto, assim, na época em que existia um vínculo muito claro da ditadura militar do Brasil com
com os concominados americanos, né? Especialmente, e aí é interessante, Chico, dizer, olha, a nossa caminhada religiosa, em termos evangélicos no Brasil, também carismática, está muito ligado com a região chamada Cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, Cinturão Sul da Bíblia nos Estados Unidos, que estão preocupados com a expansão, e aí a expansão ela não se faz nos mesmos termos da política clara. Por exemplo, em termos da política clara, se tem uma série de acordos. Aqui não. Aqui se manda missionário com a desculpa de trazer ideias, discutir religião, mas o que eles fazem, na verdade, é trazer uma série de uma mentalidade que ajuda a se organizar o que se chama de processo conservador, né? Segundo, se ajuda a configurar, se encaixa muito bem no ideário conservador brasileiro, que já é proeminente desde a formação do Brasil. Então, o que é interessante se perceber é que existem dois projetos na ditadura militar, que a Teologia de Prosperidade é um projeto interessante e que mobiliza a partir disso, então, uma série de setores sociais, né? E é importante perceber que existem vários... É interessante, Fábio, o que você está nos mostrando é que esse processo tem raízes, né, bem anteriores àquilo que a gente estava imaginando, ou pelo menos muitos cientistas políticos e historiadores imaginam. A gente estava pensando essa exclusão no sentido de ampliação das igrejas, né, pentecostais como um fenômeno da democratização para cá, né? Você está mostrando que ela está ligada a um projeto forjado nos Estados Unidos dentro do período da própria ditadura militar. Uhum. E tem uma coisa que eu acho importante também, que acontece no início da década de 80, é que essa nova estrutura do fundamentalismo, ou então essa nova estrutura desses pentecostalismos e dos protestantismos tradicionais que estão compondo, existe uma perspectiva de modificar, a partir de 80, se modifica o circuito. Não se trabalha apenas com igreja, mas começa a perceber que existia uma importância de se influenciar em termos de política. Porque, segundo a ideia no sul dos Estados Unidos, era que não adiantava só falar para as igrejas, você tinha que falar também em termos de política para se fazer representar. Então, a partir de 83, acontece um novo circuito nesses setores evangélicos, há uma nova visão, uma nova construção do fundamentalismo, né? Nessa nova construção do fundamentalismo se chega ao propósito que, olha, nós temos que ter um partido. Então, cada vez mais se compõe, nos Estados Unidos, se compõe o Partido Republicano. E no Brasil vai se ajudar a construção de uma série, assim, se vai mobilizar uma série, primeiro, de religiosos que podem ser figuras importantes em termos de política, e depois vai se construir, o que nós vemos hoje é se construir partidos que sejam, por exemplo, republicanos, que está diretamente ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, Francisco, o que eu posso dizer... Perdão. Alô? Isso é interessante porque, historicamente, os evangélicos, os protestantes, foram contra a participação política no Brasil. E, de repente, a gente vê essa virada que você está falando. Então, por exemplo, se você pega a Assembleia de Deus é uma igreja muito interessante, é a maior igreja do Brasil, uma igreja absolutamente comunitária, plural, uma igreja que tem uma eclesiologia que é comunitária, quer dizer, ninguém de fora manda na Assembleia de Deus, igual na Igreja Batista. E essas são as maiores igrejas evangélicas do Brasil, né? Quando se fala assim, pô, vai tudo virar universal, significa que vai ser centralizado. Isso não acontece. Em termos práticos, de 2010, 2000 para cá, as igrejas batistas e as igrejas assembleanas são as maiores igrejas do Brasil, né? São a primeira Assembleia de Deus, depois vem a Igreja Batista. Só em quarto lugar vem a Universal, ou o terceiro lugar que vem a Universal. Então, assim, o que eu posso dizer, Francisco, de forma direta, é que existe uma vontade, por exemplo, na Assembleia de Deus, em 1989, chegou-se com essa ideia de que nós não devemos compor, nós devemos cada vez... Nessa época, em 88, se chegou com essa ideia de que a gente devia falar sobre exclusividade em termos políticos, né? Mas aí o Conselho da Assembleia de Deus do Brasil escreveu um memorando e falando assim, olha, nós somos favoráveis,
somos favoráveis à pluralidade em termos de laicidade do Brasil. Nós somos favoráveis, porque até então, assim, de forma mais direta, os movimentos evangélicos, embora estivessem crescendo já a partir de 90 no Brasil, eles eram minoria. Né? Mas a Assembleia de Deus, assim, em termos gerais, a Assembleia de Deus é uma igreja que está preocupada com a pluralidade, o que não é de forma semelhante o que acontece assim, a partir de 2010, a Universal, aí as coisas ganham outros contornos. Mas o que eu posso dizer é que mesmo nessa proposta de influenciar, de fazer, existe uma série de divergências nesse setor. Esse setor não é coeso. Uma coisa, por exemplo, Fábio, o Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, da Mulher, ele tem um nome fantástico. Ele puxou todos os seus quadros nas igrejas mais organizadas. E ele é uma fonte extremamente conservadora, por vezes mais do que conservadora, reacionária. Né? E se há uma coisa ideológica estruturada no governo Bolsonaro, é o Ministério da Cidadania. E as fontes dele são religiosas. Quem ocupa quem ocupa esse ministério? A ministra Damares. É porque a gente não se atenta. Damares é uma pastora pentecostal. Uma pastora pentecostal que trabalhou a vida toda nos ministérios de adolescência, juventude, nas igrejas. Quando vai falar sobre, eu sou ministra de várias coisas, né? Cidade, blá, 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 a porção de coisas. Na verdade, o que está sendo escrito, eu já ouvi falar, assim, eu não tenho como provar isso, mas quem deu o nome para o ministério dela foi ela. Bolsonaro perguntou, ela falou, meu, vai ser isso. Porque, na verdade, a vivência da Damares, eu não estou falando que é positivo ou negativo, na verdade, nada disso, eu só estou analisando enquanto... Na verdade, a vivência da Damares é das chamadas estruturas evangélicas que compactuam, encaixam todos esses elementos e fazem uma miscelânea, assim, de forma direta, né? Vamos dizer assim, a Damares, ela fala, a noção de direitos humanos da Damares é absolutamente diferente da noção de direitos humanos que nós trabalhamos, assim, em termos do Estado brasileiro, né? De pensar o Estado. É diferente, ela usa uma outra lógica, que não é a lógica do Estado, mas é a lógica da igreja. Isso, quer dizer, vou voltar aqui. Quer dizer, além disso, o próprio ministro da Educação, numa violação brutal da lógica de laicidade do Estado, também é pastor. Né? E as declarações iniciais dele, né, de que, por exemplo, castigo físico para as crianças era, voltando a uma afirmação importante que você fez, uma cura. Né? Era uma forma de cura e que era fundamental no processo de educação. Né? Quer dizer, é algo fantástico que o ministro... Quer dizer, nós temos 2 ministros pastores na estrutura do governo Bolsonaro. Né? E os 2 ministros se manifestam em termos religiosos na condução dos assuntos públicos. E um deles, o ministro da Educação, chega ao ponto de dizer que castigo físico é a cura. Posso voltar ao começo da nossa conversa? Vamos lá. Quando eu falei assim, lembra que eu falei assim, olha, tem um grupo mais conservador nesse setor evangélico. O grupo mais conservador, diferente do que muita gente fala que são os pentecostais estão um problema, tal. Eu diria que o grupo mais ligado com esse cheiro do autoritarismo são os grupos chamados calvinistas, ou melhor, o que o pessoal dos evangélicos, dos estudiosos da igreja, vão dizer que são chamados neocalvinistas. Os neocalvinistas são um problema, porque eles, em termos de uso e costume, não são só conservadores, são por demais autoritários. Né? Então, assim, não quer dizer que eles não têm uma formação muito boa acadêmica, tem uma formação interessante acadêmica,
Mas o que acontece é que, no geral, embora tenha uma formação técnica, absolutamente técnica, eles, ao mesmo tempo, eles conluem com uma construção de mundo muito fechado. Então, quando eu falei assim, olha, o Calvino, ele dialoga de forma muito direta com o autoritarismo. Eu, em uma conversa, eu tenho um amigo, né, que formou comigo na teologia, no seminário na turma de 2006, que é a turma que eu me formei, né, que ele é um dos figurões, assim, ele é uma figura que é bem interessante, bem importante para esse grupo neocalvinista. Ele vai, uma conversa que a gente estava conversando há anos atrás, ele falou assim, tá bom, Fábio, tá bom, eu admito. Nós, normalmente, nos nossos circuitos, nós não falamos isso abertamente, nós somos monarquistas. Que isso? Você não pode falar isso assim para mim. Mas, assim, de forma direta, Chico, eu posso dizer que esses grupos mais intelectualizados, no governo atual, essa parte mais técnica, são ligados a essa memória chamado neocalvinismo. Esse neocalvinismo, eles promovem, assim, eu vou citar figuras fundamentais do setor evangélico hoje. Augusto Nicodemos Lopes, né, foi chanceler da Mackenzie. E aí a gente tem que destacar a Mackenzie. A Mackenzie é uma estrutura absolutamente de promover esse chamado neocalvinismo, por conseguinte, promover também essa idealização de um mundo, na conservação do mundo, do desprezo ao diferente, desprezo à pluralidade. O ministro veio de lá, né? Então, na verdade, praticamente, o ministro veio de lá, mas, é porque a gente despreza isso aqui também, o sujeito da CAPES, Benito, ele é uma figura historicamente ele foi reitor da Mackenzie. Então, Chico, o que eu posso dizer? O ministro da Justiça também se formou na Mackenzie. A gente despreza, mas eu diria que o setor intelectualizado do Brasil atual, está em alguma instância ligada à Mackenzie. E o Bolsonaro falou isso desde a sua posse. Então, assim, os grandes intelectuais do Brasil estão no ITA, estão no Mackenzie. Só que ele foi colocando aos poucos, ele foi mobilizando aos poucos esse setor. Então, a percepção, por exemplo, eu recebi uma série de indicações hoje. Eu quero citar um professor meu de teologia na época, né, o Franklin Ferreira, é um sujeito que promove, que é um neocalvinista, né, ele promove linchamentos morais na internet de uma forma muito pesada. Por exemplo, ele linchou durante um tempo um ex-aluno dele, o Kenner, que é um amigo meu, linchou porque ele fala que ele é um liberal, né? Ele linchou o Ronilson Pacheco, que é da Teologia Negra, o André Mar... Ele lincha... Isso é uma prática muito comum, né, da extrema-direita americana. É comum uma prática da extrema-direita americana. Porque eu queria dizer isso, Chico. Esses grupos na Mackenzie, esses grupos chamados neocalvinistas, eles se compõem a partir de uma série de fluxos neocalvinistas americanos que vêm para o Brasil a partir de 2000. Grandes missionários. A gente pode dizer que a gente está sendo moldado a partir de um certo imperialismo mental, religioso americano. É um ataque imperialista americano? Eu tenho muita dificuldade, assim, por exemplo, eu não estou dizendo, eu estou diferenciando essas instâncias. Eu estou falando que os grupos, as lideranças religiosas são influenciadas. Eu não estou dizendo que como que isso se compõe nas igrejas, mas eu também não posso dizer que não se compõe. Mas, assim, eu estou dizendo, olha, de quem eu estou falando são das lideranças. As lideranças estão absolutamente alinhadas desde 2000 aos projetos missionários que vêm para o Brasil. Assim, a República que vai chamar República de Curitiba, essa chamada República de Curitiba, tem vínculos afetivos na linguagem weberiana, tem vínculos diretos. O Delanhol é um calvinista, sabe? Então, o Deltran, ele é formado, ele teve aula de escola bíblica dominical.
com um desses, que é o pai espiritual do Franklin Ferreira, que é um senhor chamado Alan Might, que é um missionário armamentista que circulou o Brasil desde 2000. Então, assim, falar sobre essa nova mentalidade que se construiu no Brasil e que permitiu a construção de Bolsonaro, que se relaciona com a condição de Bolsonaro, é, por definição, também falar desses circuitos missionários que vêm para o Brasil e que ajudaram a compor o que nós temos hoje de governo autoritário, de uma nova face do fascismo brasileiro. É isso que você chama de cristofascismo. Sim, cristofascismo seria uma nova conexão entre uma governança autoritária, como é Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, com os setores das grandes estruturas religiosas evangélicas e católicas conservadoras. Essas estruturas religiosas, católicas, conservadoras e evangélicas se moldaram nos últimos 20 anos, pelo menos, a partir de novos fluxos missionários conservadores que vêm do sul dos Estados Unidos. Então, o que eu vou chamar de cristofascismo está nessa conexão, nessa correlação dessas diferentes forças. Bolsonaro, ao longo dos anos, ele também vem se relacionando diretamente com o setor evangélico conservador. Ele se casa com Michele Bolsonaro, que frequentava à época a igreja do Ciro Malafaia. Depois se batiza, o que se é esquecido, ele se batiza com a família, no Rio Jordão. Ele se batiza com a família, ele, na linguagem evangélica, ele está salvando eles. Ele e a família estão se dizendo evangélicos. Não estou dizendo que eles são todos evangélicos, mas com certeza Bolsonaro não se diz evangélico quando ele vai conversar de forma mais íntima, né? No seu setor de forma mais íntima, né? Então, ele se batiza. Depois de se batiza, ele começa a frequentar os templos de forma mais exaustiva. Então, Francisco, o que eu posso dizer em relação a esse panorama que nós temos do Brasil atual, diante desse panorama do Brasil atual, que nós temos um novo encaixe. Esse novo encaixe tem que ser levado em consideração as grandes estruturas religiosas evangélicas e os missionários que formaram hoje essa grande estrutura religiosa evangélica. E do outro, o Bolsonaro, que se conecta em partes com esse imaginário. Não estou falando que ele é um cristão. O que eu estou dizendo é que, para ele, a partir de 2016, começa a ser interessante se aproximar de Malafaia, Macedo, da grande estrutura da Convenção Batista Brasileira, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É interessante. Ele tem conexões em termos de moral de família, que ele vai chamar de moral de família, muito interessante para esses grupos também. Então, é de se perceber que o que acontece é que, logo após Bolsonaro começa a sair do partido, ele saiu do partido. Deu 2 semanas depois, ele anunciou que ele vai construir um partido novo, né? Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. Tiveram uma série de igrejas que já foram denunciadas, igrejas presbiterianas e batistas, que foram denunciadas por estarem, após o culto, abrindo inscrição para poder mobilizar gente. O número... Aqui é o Soberania em Debate, um projeto do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, né? Hoje debatendo o cristofascismo, uma pesquisa, um projeto de longo fôlego do professor, doutor, cientista político, né? Fábio Pinto. Fábio, a gente estava falando desse Israel imaginário no bolsofascismo, no cristofascismo, né? O subconsciente pega, né? A gente faz pontes, né? E vai direto. No cristofascismo, como você caracterizou na sua recente obra, que está aqui no nosso subtitulação do programa Soberania em Debate. Por favor, está com você. Então, Francisco, você pode repetir, por favor? Desculpe. Eu desconcertei todo mundo com esse meu inconsciente que eu fiz. Você imagina isso em sala de aula, o que ia virar, né? O que ia virar, né?
quer dizer, na verdade, eu estava dizendo que essa categoria que você muito bem construiu do cristofascismo, né, foi um longo processo e que eu estava te perguntando sobre o papel do Israel, desse Israel imaginário, dentro dessa construção. Como é que a gente tem visto bandeira de Israel em tudo que é manifestação do bolsonarismo, inclusive bandeira de Israel acima da bandeira do Brasil, né? Como é o papel desse Israel imaginário dentro dessa concepção do cristofascismo? Então, é um processo de idealização de Israel, como a gente já vem conversando aqui. Israel não é um Israel simples, né? Quer dizer, é um Israel simples, né? Ele é branco, vamos dizer assim, ele é cristão. Cristão. Esse Israel, ele como que eu posso dizer? Ele está, para mim, está dentro desse imaginário, né? Desse imaginário evangélico que muito se relaciona com Bolsonaro hoje em dia. E aí eu queria atentar para um elemento, Francisco, de forma mais específica. Praticamente nas idas de Bolsonaro, nas aparições públicas de Bolsonaro, vamos dizer assim, nos setores evangélicos, normalmente se tem uma bandeira de Israel. E aí, vale a pena lembrar, 2018, quando estava ainda em campanha eleitoral, ele vai para a chamada Marcha para Jesus, que é o maior evento evangélico do Brasil. Chega a ter 2 milhões de pessoas na Paulista. Fecha aquilo lá. É impressionante assim, o grau de expansão, o grau de circulação social na Marcha para Jesus. Marcha para Jesus é um evento convocado por uma igreja dita nessa estrutura, igreja pentecostal ligada à prosperidade, uma igreja renascer em Cristo, que é levada pelo apóstolo Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, mas eles têm muita força, tiveram muita força na década de 2000, em 90, 2000, por conta da televisão. Eles tinham muitos programas de televisão, é meio que uma igreja pentecostal já direcionada para o setor rico, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eles fizeram tanto sucesso. Mas o que é interessante é que nessa Marcha para Jesus ele já tinha beijado, em 2018, já tinha beijado a bandeira de Israel. Na última marcha que teve, que foi 2019, né, no 2019, ele chamou o embaixador de Israel estava do lado dele. E aí ele falou, ele deu a voz para ele falou, deu a voz, ele recebeu a palavra, deu a voz para o embaixador, depois voltou para ele. Ele tem uma série de interesses de forma mais contundente, tem uma série de interesses nesse diálogo com Israel, que é meio que assim, em vários momentos, assim, inclusive em pregação, em diálogos religiosos, ele vai dizer que Israel é um país a ser seguido. É um país a ser seguido em termos, e aí isso incomoda muito a gente, a mim especialmente, né? A ser seguido em termos de agricultura, esse projeto de agropecuária, né? De tecnologia, né? Isso me incomoda muito, né? Até por conta do meu vínculo na dinâmica de campos, né? Em que se percebe o veneno, quer dizer, as grandes estruturas da agropecuária brasileira, né? Então ele vai dizer, olha, é com esse setor que eu estou dialogando, com esse setor que enfatiza o dado da indústria do veneno, né? Que como Israel está preocupado em termos de produção de alimentos, né? Enquanto Israel está preocupado também com essa questão da tecnologia, que tem um enfoque todo específico, e por que não dizer, também é algo a ser exemplar para ele também no processo na sua própria postura de, como que eu posso dizer? Indústria armamentícia. Desculpa, as chamadas empresas de armamento que circulam o Brasil a partir de então. A propósito de Israel, entrou uma pergunta, Paulo Israel, dizendo assim: há movimentos críticos que contestem esse sentido dado à cosmovisão cristã nos setores evangélicos? Alguém faz contraponto a tudo isso? Estou sentindo falta também de falarem sobre as milícias. Então,
Olha só, o setor evangélico, como a gente está falando aqui, o setor evangélico é um setor absolutamente plural, né? Então, temos desde evangélicos que estão absolutamente alinhados a esse conservadorismo, né? Mas nós temos historicamente setores evangélicos que não estão alinhados, que ajudam a formar braços, vamos dizer assim, da pluralidade que o Brasil se compõe desde 1930, por exemplo. A chamada Confederação Evangélica Brasileira se formou no laço, assim, na relação, na conexão com o chamado Manifesto dos Religiosos Metodistas de 1928, que é uma luta contra o racismo em 28 dos metodistas do Brasil. Né? Então, essa Confederação Evangélica Brasileira, depois ela ajuda a formar e fazer a primeira candidatura evangélica, digamos assim, no Brasil, que é do chamado Guaraci Siqueira, que é um pastor, eu não sei se é pastor metodista, que tem pauta socialista cristã. Né? Então, assim, o primeiro evangélico a ser, vamos dizer assim, eleito no Brasil, ele é evangélico, óbvio, estou falando que é evangélico, ele é metodista e ele tem uma pauta ligada a discussões sociais. Né? Então, assim, esse setor, a Confederação Evangélica Brasileira, também ajuda, também é o local de circulação de um outro missionário americano que chega ao Brasil, o nome dele é Richard Shaw. Richard Shaw vamos dizer assim, é o religioso que vai formar o que vai se chamar de teologia da revolução. A teologia da revolução ela tem o foco essencial, o foco do operariado paulista, de Campinas, na verdade, nas série de movimentações sociais que aconteciam por volta da década de 50 no Brasil. Né? A Confederação Evangélica Brasileira permitiu a chegada e, vamos dizer assim, a inserção do Richard Shaw no Brasil. Richard Shaw é nada mais, nada menos que orientador do mestrado e do doutorado de um senhor chamado Rubem Alves. Rubem Alves, ele é conhecido no Brasil como pedagogo, né, como filósofo e tal, mas Rubem Alves, antes de ser pedagogo e ser filósofo, ele é pastor presbiteriano. Né? Pastor presbiteriano e é um dos pais, tem muitos pais, é um dos pais do que vai se chamar de teologia da libertação. Então, o que eu estou dizendo é que existe uma longa, não é tão longa trajetória, no sentido de Braudel, mas é uma trajetória substancial de uma tradição evangélica que é absolutamente engajada com as lutas sociais no Brasil. Eu não posso falar de movimentos de trabalhadores sem terra no Brasil, eu não posso falar de movimentos dos sem terra no Brasil sem falar hoje da figura das mães evangélicas, né? Das mulheres que lutam por terra. Eu não posso falar de movimento quilombola, hoje em dia é muito dinamizado, ligado, assim, para o pessoal ligado ao movimento negro, ligado às tradições evangélicas também. Né? Tem muitos quilômetros que estão ligados às estruturas evangélicas. Então, assim, eu não posso dizer, assim, é porque eu estou fazendo um recorte, Paulo Israel, né? Eu estou fazendo um recorte. Estou dizendo dessas grandes estruturas religiosas com o bolsonarismo. Estou falando sobre elas. Eu não estou falando sobre os setores, vamos dizer assim, os fiéis, digamos assim. Sobre os fiéis, eu não estou dizendo. E também não estou falando também sobre todos os líderes religiosos, obviamente. Né? O metodismo tem uma série de pastores interessantíssimos. Quero citar aqui o bispo Paulo Aires, que é alguém ligado com as lutas populares da região de Pilares, aqui do Rio de Janeiro. Né? Quero lembrar de Nancy Cardoso Pereira, ligada à Comissão Pastoral Terra, a grande figura, digamos assim, da Comissão Pastoral Terra, que é a pastora metodista. Né? Eu não posso deixar de dizer de figuras importantes no meio batista hoje em dia, Elcio Santana, Clemi Fernandes, são setores muito ligados com as formas dialogais de vida. Né? Então, eu não tô falando que evangélico seja só isso, eu estou dizendo que esse setor se acoplou, esse setor das grandes estruturas religiosas se acoplou ao bolsonarismo. Agora, isso tudo é muito complexo, tem que ser olhado de forma mais detida. Bom, nós estamos a quase 25 minutos além do tempo regulamentar de jogo. Isso mostra de como, em primeiro lugar, o tema é fantasticamente atrativo, atual e necessário.
E, em segundo lugar, como o Fábio Pi é muito bem informado, muito bem capaz de levar o tempo à frente, e como ele faz isso com extrema propriedade, tem uma interesse, né? Um fã-clube fortíssimo, né? As pessoas estão adorando e várias pessoas elogiando aqui. O que eu vejo de entrada aqui no chat eu mal consigo acompanhar. Infelizmente, nós temos que encerrar o nosso material. Poucas vezes, Fábio, poucas vezes eu vi uma participação tão intensa e vi tantas contribuições e tanto interesse num tema como esse, né? Isso sem dúvida nenhuma, o tema é da ordem do dia, mas isso largamente é o reconhecimento que o convidado é, de fato, uma pessoa que traz novidades e autoridade sobre o tema, né? Nós agradecemos imensamente a você ter podido estar com a gente hoje. Eu posso agradecer aqui? Não, você pode falar. Você pode falar. Nós estamos aqui no Soberania em Debate. Eu passo a palavra para o Fábio, para ele fazer o nosso encerramento. É o convidado que faz o encerramento. Você está com a palavra, Fábio. Então, assim, eu quero dizer da felicidade estar aqui. Dizer da felicidade, dizer assim, ó, a nossa caminhada é tentar fazer reflexão crítica do Brasil atual. É tentar, de alguma forma, entender e compreender novas linguagens, porque as categorias do fascismo, as categorias da reflexão crítica, dos moldes do marxismo, não que eu não me interesse, muito pelo contrário, eu sou dessa caminhada, mas, assim, essas categorias, não que elas sejam, ou que o weberianismo, que não que elas sejam ultrapassadas, como muito se fala. Eu acho que tem que ser melhor, que tem que ser redinamizada e que nós possamos construir cada vez mais experimentações teóricas que deem conta da atualidade, sobre influência, mas que estejamos também na ordem disso. Assim, olha, por que é importante se construir novas categorias? Porque o mundo de hoje requer novas tipologias e novas formas de análise, novos conteúdos de análise. Então, falar de cristofascismo, nesse caso, eu tenho que dizer de quem eu estou falando, estou baseado numa autora alemã chamada Dorothee Zoller. Ela trabalhou a noção de cristofascismo a partir do que ela viu de extremismo americano, supremacia racial. Mas eu trabalho também, quer dizer, eu trabalho muito mais no viés, vamos dizer assim, da ciência política, quando eu tento pensar a partir da estruturação do Estado brasileiro, da atualidade, da forma de gestão que está se construindo no Brasil. Então, nesse caso, deixa eu deixar claro, eu parto do referencial da Doroteia, contudo, eu tento trabalhar o termo para o que tem de hoje do Brasil. Então, nesse caso, ela é baseado, mas eu faço adaptações teóricas, adaptações a esse processo. Ao mesmo tempo, eu também tenho que dizer que esse setor evangélico ele é plural, como muito tem sido dito. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que dizer que o setor evangélico também é responsável pela organização de vários trabalhos e várias caminhadas populares do Brasil. Então, não posso deixar de dizer que o setor evangélico é, atualmente, 40% da mão de obra, vamos dizer assim, do setor que trabalha no Brasil. Mão de obra, setor economicamente ativo no Brasil. Logo, seria um setor econômico mais, assim, que vem cada vez mais despontando na proeminência. Vão ter que surgir novas categorias e novas percepções de análise dele. Então, nesse sentido, falar sobre o cristofascismo, eu não estou falando que todo o setor evangélico seja cristofascista. Eu estou dizendo que o setor das grandes estruturas religiosas evangélicas estão conectados com esse projeto e que tem interesse com isso. O que nós temos que perceber é como que isso vem sendo construído na limária social, como isso vem se aprofundando, como que isso vem se fazendo um projeto para 2022 já. Porque o tempo todo o senhor Jair Messias Bolsonaro evoca essa ideia de que quer se manter no governo. Porque, vejam bem, ele não tem projeto de governo.
O projeto de governo é o conflito, é a guerra cultural. A próxima guerra cultural que vai se estabelecer após a pandemia, e depois vai ser em 2022, porque ele não tem um projeto de governo. Esse que é, assim, o projeto de governo é a não governança, não conseguir implementar os projetos. Então, Chico, eu quero agradecer ao SOS Brasil Soberano a oportunidade. Dizer, olha, que a caminhada e a busca do Brasil soberano é a nossa caminhada. Por quê? Nós temos cada vez mais forças estrangeiras preocupadas com a nossa caminhada. Isso se deu desde 2016 com o chamado golpe de Dilma Rousseff, quando vários setores americanos, missionários americanos, já estavam circulando no Brasil à época e fazendo campanha contra Dilma Rousseff. Né? Não preciso ir longe, o próprio Alamite, o próprio Mark Ellis, eram missionários desse sul dos Estados Unidos, batistas, presbiterianos, que circulavam no Brasil falando contra o governo Bolsonaro. Então nós temos que estar atento também a essa circulação de missionários do Brasil. Não estou falando que devemos taxar esses missionários, mas devemos estar pelo menos atentos à atuação deles. A atuação é central, porque o que nós temos de República de Curitiba, o que nós temos de setor conservador do Rio de Janeiro, nós temos de igrejas que fazem política, mesmo sem dizer que fazem, que estão fazendo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses setores. Eu acho que meu trabalho, a minha perspectiva de trabalho é tentar chamar atenção para isso. Quero chamar atenção para a forma sorrateira, apelativa, que se vem fazendo política nessas grandes estruturas religiosas que nós temos hoje cristãs. A forma apelativa, porque levar Bolsonaro mensalmente, como a Igreja Batista de Atitude leva Bolsonaro para frente do púlpito, ungir ele, isso é uma sacanagem que se faz com os evangélicos hoje. Porque se você vai numa mãe religiosa evangélica hoje, ela vai dizer, Bolsonaro é ungido. Não é uma categoria, isso não é uma categoria, vamos dizer assim, uma categoria simples da política, é uma categoria da religião, ele é inquestionável. Então, temos um problema. Ele vem ganhando contornos de simbólico, contornos religiosos. O que ele fala se aproxima de uma religião. Então, a gente tem que criar formas de narrar isso que não são as tradicionais. Eu quero agradecer a vocês, dizer da minha felicidade, dizer, Chico, eu admiro seu trabalho desde a minha graduação, e para mim é uma felicidade estar na companhia, é uma felicidade estar com o pessoal dos sindicatos de engenheiros. A luta de vocês é a nossa, e muito obrigado por esse espaço. Obrigado, Fábio. Vamos agora encerrar mais um Soberania em Debate. Esse trabalho só é possível pela equipe. Lídia? Chico, só lembrando para você fazer a chamada para sexta-feira que vem. Vamos fazer isso. Tá bom? Essa equipe formada pela Lídia Pena, que não permite que eu esqueça nada. Nessa idade, ele acabou de falar desde a época que ele era adolescente, né? Ele já é pai, né? Como é o nome do seu filho? Primeiro nome? João, o mesmo nome do meu filho. Né? Somos pais. É o nome mais lindo João. Que tem. Mas o meu, Chico, o meu é João Profeta da Bíblia. Ah, que bom. Eu também sou pai de um João. Então, esse trabalho só é possível por essa equipe que trabalha com a gente, o Felipe Varanda, a Verônica Couto, a Lídia, né? O Jorge Folena. Essa equipe que trabalha constantemente aqui no Soberania em Debate. Na próxima semana, teremos mais um Soberania em Debate, dessa vez com o tema A República Sem Republicanos, né? Um tema que é uma expressão que definia a República de Weimar, né? Expressão do historiador Sebastian Haffner, e que a gente sabe aonde terminou. Mesmo que essa república, hoje no Brasil, se pareça cada vez mais com a República de Weimar, esperamos muito e vamos lutar para que o fim não seja o mesmo da República de Weimar. Teremos aqui conosco, né, o ex-deputado, o jurista, presidente da OAB, o Adi Damuz, um grande batalhador.
o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e, como mediador, o nosso querido amigo Jorge Folena. Então, até a próxima sexta-feira, e, mais uma vez, obrigado, Fábio. Todo mundo quer que continue o debate, que a gente faça mais uma sessão, né, discutindo esse tema, porque, como disse o último interventor, faltou muita coisa para a gente continuar discutindo. Obrigado. Vamos aí. Vamos obrigado, lá. Felicidade, hein?